Silvinha aí. Shalom, pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar um pouco mais pra trás aqui pra ver você mais. Minha Silvinha. Ó, o livro de achar tá do lado aí. Mas Silvinha, o que você vai falar mesmo? Eu vou falar sobre a importância da mesa para a mulher israelita, não só para a mulher israelita, né? Mas para todo mundo, mas bom, a mulher tem uma grande parte nessa questão da mesa, né? Ela é a responsável por trazer beleza para a casa dela através da mesa. Então, já é para começar? Já comecei começando? Pode começar. Nem falei nada porque eu demorei muito. A gente percebeu. Bom, então, ontem eu ia falar de outra coisa, mas ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram, que eu falei, gente, isso dá até um podcast, mas eu não vou demorar aqui os minutos de um podcast, não, vou ser bem rápido. Eu não entendi a indireta, não? A pessoa me perguntou assim, qual o benefício espiritual de fazer uma mesa de Shabat? Eu falei, por que não falar sobre a mesa, não é verdade? Porque a mesa, ela tem benefícios não só espirituais, mas vários benefícios. Tem um livro de uma cristã, chama A Experiência da Mesa. E eu gosto muito desse livro. E ela fala de uma pesquisa americana, norte-americana, sobre adolescentes e crianças que foram criados em volta de uma mesa, né? Que eles se assentavam à mesa para comer com os pais com frequência. Porque a gente sabe que hoje em dia tem se perdido esse hábito, né? As cozinhas não têm mesa. Aliás, não existe mais sala de jantar, muitas vezes, das casas, né? E aí a mesa foi para dentro da cozinha. E depois, agora, a mesa da cozinha nem existe mais. Existe uma cozinha de ilha com algumas banquetas. E aí, o que acontece quando a gente muda esse padrão? A gente muda o comportamento das pessoas, porque a gente vê pessoas correndo com horários desencontrados na mesma casa, e cada uma é por si. Então, cada uma senta lá a hora que pode, a hora que quer e faz as suas refeições, né? Isso é muito ruim, porque a gente vê muito exemplo bíblico sobre estar em uma mesa para compartilhar tanto as coisas boas, quanto discutir assuntos, fazer repreensões. Então, essa pesquisa traz bastante dessa visão bíblica que fala que essas crianças, esses adolescentes que foram criados comendo à mesa junto com os pais e tendo essa hora de refeição para poder discutir, para os pais poderem estar ali presentes, ouvindo, mesmo com os ouvidos atentos, né? Não perguntar assim, como foi seu dia hoje? Não, realmente ouvir, né? A criança, o adolescente, essas crianças e adolescentes, elas crescem com a probabilidade muito pequena, e eu não estou falando de pessoas religiosas, estou falando de um modo geral, muitíssimo pequena, de se envolver com drogas, de serem pessoas ruins, porque elas foram instruídas na hora da refeição. Que seja um momento de refeição no dia, né? Pode ser, você pode escolher um momento de refeição. Na minha casa, o almoço, todo mundo está presente. Então, o almoço é o nosso momento de refeição, que a gente sempre está junto. O café da manhã, nem todo mundo acorda no mesmo horário. E o jantar também, o meu mais velho sempre tem atividades até mais tarde. A minha mais nova tem dias que sim, tem dias que não. E os dois menores dormem muito cedo. Então, como que eu resolvo isso? Fazendo a refeição do almoço, sendo aquela que todo mundo, eu tenho a sorte de ter meu marido fazendo home office, então ele está presente, então a gente senta para fazer essa refeição. Mas e aquela casa que a mãe trabalha o tempo inteiro, né? O filho fica na escola o tempo inteiro,
mas você é aquela que vai levá-lo, né, para a escola de manhã cedo? Então, acorde um pouquinho antes e faça uma mesa bonita, agradável, para que você possa ter pelo menos uns 15 minutos de conversa com seu filho, 15 minutos, 20 minutos, né? Obviamente, quanto mais tempo, melhor. Porque é na mesa que você instrui o seu filho, muitas vezes, corrige o seu filho, muitas vezes. Ele vai te contar alguma coisa que você não tinha percebido, e aí você vai ou parabenizá-lo pela atitude dele, ou você vai falar, não, filho, isso aqui que você fez não é legal por causa disso, disso, disso. Ou você vai trazer alguma coisa nova. Então, a gente tem falado muito de José, né? De Ar-Rossef. A gente vê que quando ele percebe que os irmãos dele estão chegando para pedir comida para ele, ele faz ele, né, faz uma mesa para esses irmãos. E por mais que os irmãos ainda não saibam que é ele, eu acredito que ele chama eles para uma refeição para que ele possa olhar para cada um dos irmãos e analisar e conversar e entender, assim, gastar um tempo, né? Entender, poxa, deixa eu ver como é que esses meus irmãos estão, o que eles estão falando, como eles são. Então, esse tipo de coisa ele descobriu ali na mesa. E ao mesmo tempo ele pôde armar uma arapuca para os irmãos, eles estando à mesa, né? Então, muitas vezes a gente vê o Messias, né, nos Shabás, na casa dos fariseus, dos sábios, e enfim. Ele sempre tem uma palavra, às vezes ele traz uma exortação, ele traz uma palavra dura, mas ele sempre está lá no partir do pão, né? Lembra que os discípulos conheceram a figura do Mashiach quando ele partiu o pão. Então, a forma como ele conduz as coisas à mesa, eles o reconheceram. Então, é muito importante a gente ter esse tempo com a nossa família. É muito edificante para os nossos filhos. Eles se sentem amados e nada de celular na mesa, porque aí você não vai estar lá. Você vai estar lá de corpo presente, mas você não vai estar lá. E eu falo muito assim, né? Quando você estiver com o tempo com seu filho, você tem que estar lá por inteiro, porque se você, não adianta nada, você não está dando atenção para o seu filho se você está tentando ter uma conversa e você está no celular, ou vice-versa, né? Bom, na minha opinião, filho não tem que ter celular, mas isso já é outra conversa. Então, a gente vê muitas vezes, por exemplo, a rainha Esther, como que ela conseguiu falar para o rei, de pouquinho em pouquinho, que a arapuca que tinham feito para Mardoqueu, né, e para o povo judeu. Ela pediu banquetes, ela pediu uma vez, pediu outra vez, então ela foi em volta da mesa que ela foi mostrando para o rei quem que era aquele cara que estava querendo destruir o povo judeu. A gente vê os Shabás, né, a importância. A pessoa falou, qual que é a importância do Shabat? Espiritualmente. Quando você faz uma mesa no dia a dia e tem esse tipo de, vou dizer assim, elevação, né? Você está ali para o seu filho, para o seu marido e vice-versa. Aquilo é físico, mas você já está espiritualmente moldando o caráter dos seus filhos. E você pode também moldar o seu e o seu esposo, o seu marido, né? Às vezes você encontra um erro em você mesma, às vezes, né? Os seus filhos falam alguma coisa que você ou o seu marido possam mudar de ideia. E a mesa do Shabat é o recebimento daquilo que é o descanso que veio para nós de uma forma espiritual, mas ele é físico, ele é real. Ele é como as 10 palavras, que são reais. Elas não. Se a gente pegar as 10 palavras, a gente
pode falar de todas sem espiritualizar nenhuma. E assim deve ser também o Shabat, a guarda do Shabat. Mas a gente sabe que quando a gente obedece, né, acata aquilo que o nosso pai fala, existe sim uma ligação muito forte espiritual. Porque a gente está fazendo não a nossa vontade, mas a vontade do nosso pai. Então, eu recebi uma resposta muito bonita de uma pessoa muito querida, da Norma. Inclusive, ela faz velas maravilhosas para o Shabat, velas kosher, é 100% natural que ela faz. O Rabino Hesky foi um dos rabinos que deu o selo kosher para ela. E ela fala assim, quanto mais leve a mesa de Shabat, mais... E aí faltou a palavra, né? Eu acho que acabou a linha dela, mas eu entendi o sentido que ela trouxe, assim. Quanto mais leveza você botou naquilo, quanto mais você gostou de estar ali envolvida em botar a mesa, né? Para o recebimento de Shabat, mais leve, mais bonito vai ser o seu Shabat. E a gente tem que deixar a nossa mesa de sábado a nossa melhor mesa. Então lembrem, deixa aquilo que é mais especial para a mesa do sábado, até mesmo para um testemunho para os seus filhos, né? Que eles têm que dar o devido valor àquela mesa. Eu até há pouco tempo atrás eu não acendi as velas do Shabat, e uma das coisas que eu achei muito bonitas é que a gente tem que honrar o Shabat como se fosse assim, o Shabat é o recebimento, né, do rei na sua casa. Então, por que não você dar um jantar à luz de velas para esse rei? Então, é o jantar mais bonito, mais aconchegante. A vela traz isso tudo, né? Além da parte espiritual que existe, não está na Torá, mas eu creio que exista, e um significado muito bonito em cima do acendimento das duas velas. Eu não vou me delongar, né, em falar do acendimento das duas velas, mas, então lembrem, pensem na mesa do sábado, busquem às vezes inspirações, olhem aí o que vocês têm, que vocês podem colocar, já vão incluindo os seus filhos nessa, olha filho, o que você acha? Acho que vou colocar esse prato com isso e esse guardanapo, vai ficar legal, não vai? Vamos fazer um arranjo, inclui as suas filhas, né, em fazer o arranjo, porque a mesa do Shabat não é só você chegar lá e ter uma mesa posta. Participar daquele processo de botar a mesa e de toda a comida que você vai colocar lá, também é muito importante. E aí, cada coisa que você coloca lá, você pode ir falando para os seus filhos, para sua filha, para o seu filho. Você pode incluí-los lá. E para quem, né, trabalha a semana toda e não tem essa condição de realmente, assim, colocar uma mesa mais caprichada durante a semana, mas estar com seu filho, sim, mas não precisa, né? Não necessariamente você caprichou na mesa para poder estar sentado à mesa com seus filhos. É bom incluir isso, né? E mostrar para eles, não, a mesa do sábado tem que ser muito caprichada, a mesa do Shabat, porque é uma mesa para o Criador, é a mesa que vai marcar o nosso descanso semanal, que vai marcar esse testemunho de que nós somos daquele que criou os céus e a terra e que criou o descanso no sétimo dia. Então, é isso, assim, a mesa de Shabat, ela rende muito assunto com os nossos filhos.
Alô, teste, teste, teste. Pronto. Voltou. Voltou? Voltou. Então eu vou voltar um pouquinho. Que mais, um passarinho me contou mais ou menos onde eu parei. Eu estava falando... Voltou? Então, bom. Obrigada. Eu estava dizendo, né, sobre acender as velas do Shabat. A irmã Luana perguntou o que significa acender as velas do Shabat. Ah, sim. Então, bom, primeira coisa que eu até tinha falado, foi bom que eu vou repetir. A primeira coisa é que, sabe quando você vai num restaurante muito, muito chique? Provavelmente aquele restaurante ele vai ser à luz de velas. Porque é um local que dá uma importância muito grande ao jantar. Ou ao que está sendo servido, enfim. Então, por que não acendermos as velas, né? Para honrar o Shabat, que seria a refeição da semana mais importante que a gente tem que fazer, né? Para mim, o acendimento de velas tem muito a ver com marcar o início do Shabat, para mim, para os meus filhos. Olha, a partir de agora eu risquei o fósforo, a partir daqui a minha chaminha aqui encostar nessa vela, começou o Shabat. E o Shabat, o acendimento de velas não está na Torá, né? Está no Talmud, enfim, ele entra um pouco na Kabbalah, mas é como se fosse assim, uma vela para guardar, uma vela para lembrar. Guardar e lembrar do quê? Quando Adão e Eva, eles pecam, é como se a luz deles se apagassem. E quando você acende aquela vela no Shabat, você está testemunhando que, como você está guardando o Shabat, você testemunha que o Criador dos céus e da terra é o seu Elohim. E que aquela chama que foi apagada lá no Éden, você está reacendendo, porque você está dando testemunho de que você está fazendo aquilo que Ele quer. Então, é isso, é um testemunho de que você está guardando e lembrando. Guardando o Shabat e lembrando daquilo que foi feito. E que você quer, não que a sua chama se apague, mas que ela volte à vida, né? Então, por isso que é a mulher que acende as velas do Shabat. E a mulher e as suas filhas, né? Então, eu acho que eu vou até aqui, porque a gente já está com o tempo bastante em cima da hora, né? Desculpa, Silvinha. Mas podem fazer perguntas para mim pessoalmente, ou para a Cis mandar e-mail, enfim. O Ralph deve falar todas esses canais de comunicação que a gente tem.